Você já parou pra pensar porque o Naruto, mesmo sendo filho do quarto Hokage, vivia praticamente na pobreza, enquanto outras pessoas, tipo Sasuke, que também era órfão, vivia com muito mais conforto? Hoje a gente vai analisar cada detalhe por trás desse mistério e tentar entender o que aconteceu com a suposta herança do nosso herói, né? Pra começar, a gente precisa lembrar quem eram os pais do Naruto, né? O Minato e Kushina. Afinal, eles não eram pobrezinhos. O Minato, gente, era o quarto Hokage, uma lenda da Vila da Folha, e a Kushina era uma Jinchuriki das 9 caudas. Ela era super respeitada. Eles tinham uma baita responsabilidade como Hokage. O Minato provavelmente tinha uma renda bem boa. Mas a pergunta que fica aí, que a gente tá tentando responder no vídeo de hoje, é o que aconteceu com esse dinheiro, né? Ele ocupava o maior cargo da vila, não tinha dinheiro? Porque teve, né, aquela situação deles morrerem durante o ataque da Raposa de 9 Caudas, daí o Naruto ficou órfão e miserável, né? Mas aí tá, por que o Naruto não herdou nada? Gente, aqui eu tô falando do básico, ele não recebeu dinheiro, seja dinheiro muito ou pouco, não recebeu casa decente, não recebeu comida, não recebeu apoio assim, emocional, apoio de qualquer tipo que uma criança precise. Então, assim, o que a gente percebe é que parece que simplesmente a vila deu as costas pra ele. As costas pro filho de uma figura tão importante que era o Minato, o quarto Hokage. Aí eu pergunto, né, o que será que o quarto Hokage acharia disso? E a Kushina, então, gente? Aquela mulher nervosa que só... Até tem a justificativa que deram, né? Na série, no mangá, no anime e tudo mais. Falaram que a identidade do Naruto devia ser mantida em segredo por ele ser filho de quem ele era, né? Uma figura tão importante quanto o Minato. Fora que ele tava com uma besta de cauda selada dentro dele. E aí, né, o argumento é que isso evitaria que ele fosse alvo de inimigos. Só que assim, pensa comigo, né, todo mundo da vila já sabia que ele era o Jinchuriki da Kurama. Isso já não era perigoso o suficiente? E tem mais, tem aquilo que eu te falei no começo do vídeo, né, a gente vê outros personagens, tipo o Sasuke, vivendo com muito mais conforto, tá? Não passando todos esses perrengues. E aqui a gente tá falando do Sasuke, que tava numa situação semelhante, tá? Ele também era uma criança, eles tinham ali a mesma idade. E, gente, o Sasuke era o último Uchiha. Tecnicamente, né? Ele era o último Uchiha. O tanto de gente que não odiava os Uchihas, né? Porque acreditavam que eles que tinham enviado a Kurama ali pro ataque da vila, inclusive ali no dia do nascimento do Naruto. Gente, o Sasuke tava numa situação parecida. Tava ali sem família, sem ninguém, e era de um clã super odiado e temido. Então, acho que assim, essa explicação de que era pra proteger o Naruto, pra mim, não cola bem. E aí também a gente entra pra falar do Hiruzen, né? O Hiruzen, terceiro Hokage, que era a pessoa que deveria ter cuidado do Narutinho. Ele tinha poder e influência para garantir que o menino crescesse num ambiente melhor, com recursos e dignidade. Mas o que aconteceu, né? O Naruto foi colocado para viver sozinho num barracão pequeno e com pouca assistência. O Hiruzen até dava uma mesadinha pro Naruto, mas não passava disso, gente. O garoto cresceu pensando que ninguém se importava com ele, sem saber nada sobre os pais dele ou sobre o sacrifício que eles fizeram pela vila. Gente, dá pra imaginar o quanto isso impactou o Naruto emocionalmente? É infância, né? Todo mundo sabe a importância que a infância tem na construção do nosso eu. E assim, entre os fãs também, todo mundo tem uma opinião. Tem gente que acha que é um baita furo de roteiro, né? Porque a gente pode ver isso como uma tentativa de trazer ainda mais drama pro personagem que é o Naruto, né? Com uma vida super sofrida. E claro, assim como eu, tem muita gente que fica indignada com toda essa situação. E um argumento para defender isso é que, por exemplo, o Minato e a Kushina nunca iam defender, nunca iam aceitar que fizessem isso com o filho deles. Acho que até com outras crianças mesmo, né? O Minato e a Kushina não eram pessoas muito certas. E eu já falei, se a Kushina visse o que fizeram com o Naruto, gente, ela ia dar uns bons gritos, um bom xingo ali com o Hiruzen, né? Que ela era muito nervosa. Mas aí, né, pra gente resolver esse enigma do porquê
o Naruto não recebeu uma herança, vamos considerar algumas outras teorias, né? Vamos pensar, será que os pais dele não tinham dinheiro? Será que tinha algum acordo, algo escrito, algum combinado? Ó, gente, uma teoria é que sim, o Minato e a Kushina tinham dinheiros, né? Porém, esse dinheiro deles foi gasto para reconstruir a Vila da Folha após o ataque da Kurama, né? Naquele momento em que eles se sacrificaram, que o Naruto nasceu. Plausível? É, mais ou menos. Outra hipótese, outra teoria é que o Minato não teve tempo de preparar uma herança, né? Já que ele morreu muito jovem e de forma repentina. E também tem uma outra ideia, uma outra teoria que fala que o Hiruzen pode ter achado que dar uma vida muito confortável pro Naruto poderia colocar ele em mais evidência. Acho que é um exagero, né? Porque o menino era pobrezinho, né? Tem aquele episódio que ele vai caçar peixe, porque não tem nada pra comer. Ele até come peixe ali, o peixe que ele caça, ele come com o Hiruzen. É até uma cena bonita, né? Esteticamente, passa muito sentimento pra gente. Mas assim, o menino tinha que caçar sua própria comida, comia miojo estragado. Poxa, não precisa colocar ele em evidência, mas pelo menos uma vida digna, né? Não significa luxos, riquezas e não sei o quê. Então assim, né? Pelo menos no fim das contas, essa pobreza total do Naruto, a falta da herança, é mais um dos elementos ali para construir quem o Naruto é, independentemente do motivo e das razões para ele viver ou não nessa pindaíba que ele vive. Então tudo isso acaba contribuindo ali, né, para a construção do Naruto como alguém que superou várias diversidades, né, várias coisas tensas ali na jornada dele e que fez ele se tornar quem ele é, né? Só que não dá pra negar que isso deixa muita gente revoltada, como é meu caso, talvez seja seu caso também. Mas aí você me conta o que você acha dessa história toda, até se você tem outras teorias ou se você sabe de algo oficial aí também que eu não tô sabendo. E se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar ele com um gostei, tá bom? É muito importante aqui pro canal. E como eu sempre digo, né, a gente tá sempre oferecendo, ó, as canequinhas de anime. Eu tô com essa aqui do Inosuke, acho que eu vou deixar passando aqui do lado a foto dela pra vocês verem melhor. Mas é a nossa parceira do canal. Então a gente tá sempre divulgando as canecas de anime. Fazer propaganda, né, gente? Sou péssima com propaganda, mas enfim. Quem quiser, ó, compra aí na descrição, canequinhas lindas. E vocês ainda apoiam o canal, tá? Eu tô com essa de Demon Slayer, é do Inosuke, não sei se vocês acompanham Demon Slayer, mas é bem legal, é bonitinha, sabe? Eu adoro. E aí, fechamos aqui então, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!